Caramelo, grávida, prestes a cair de penhasco, pede por ajuda. O idoso fez algo que vai te fazer chorar. O vento cortava como lâminas invisíveis quando Caramelo, com o ventre pesado e os olhos cheios de aflição, escorregou na borda de um penhasco de gelo. Abaixo dela, um abismo branco e silencioso parecia não ter fim. A neve soprava com violência, apagando pegadas, apagando caminhos, apagando qualquer esperança de socorro. Uma das patas já não encontrava apoio. O corpo tremia não apenas pelo frio extremo, mas pelo peso da vida que carregava dentro de si. Foi então que, em meio à tempestade, surgiu uma silhueta curvada avançando contra o vento. Um idoso, sozinho naquela imensidão congelada, aproximava-se passo a passo, preso a uma corda amarrada à própria cintura, desafiando o gelo instável sob seus pés. Ele poderia ter voltado. Poderia ter fingido que não ouviu o uivo que ecoava na vastidão branca. Mas não voltou. O que esse homem fez naquele instante mudou não apenas o destino de Caramelo, mas o rumo de uma pequena comunidade inteira nos meses que seguiram. Antes de continuar essa história emocionante que se passa em uma vila isolada próxima ao Polo Ártico, onde o sol desaparece por semanas e a sobrevivência depende de coragem e união, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. É muito importante saber quem está acompanhando essa jornada tão especial. Nos próximos meses, em meio ao frio que racha a madeira das casas e ao brilho silencioso da aurora no céu, uma conexão improvável começaria a se formar. De um lado, Caramelo, resiliente, protetora e movida por um instinto materno inabalável. Do outro, Elias, um homem marcado pela solidão, conhecido por sua paciência silenciosa, sua teimosia discreta e um coração muito maior do que ele permitia que os outros vissem. Mas nada seria simples. Aquela borda de penhasco escondia perigos maiores do que o gelo aparente. A vila enfrentava mudanças no terreno causadas pelo degelo. Recursos eram escassos. O inverno ainda estava longe de terminar. E acolher uma cadela grávida significava dividir alimento, combustível e forças físicas que já estavam no limite. Ainda assim, naquele momento suspenso entre o abismo e a esperança, o idoso fez uma escolha que surpreenderia a todos. O resgate não foi apenas um ato de coragem. Foi o início de uma transformação profunda. Ao longo de 6 meses, enfrentando tempestades, noites intermináveis e decisões difíceis, cada pequeno gesto teria consequências inesperadas. Pequenas atitudes abririam caminho para grandes mudanças. Sacrifícios silenciosos criariam laços impossíveis de quebrar. Mas o que ninguém poderia prever era que aquela mesma borda de gelo, cenário de desespero, se tornaria palco de redenção, e que Caramelo, prestes a cair no vazio, seria responsável por devolver sentido à vida de alguém que já não esperava mais nada. Prepare-se para uma história de superação, conexão e esperança, onde cada passo no gelo pode ser o último ou o começo de algo extraordinário. O vento soprava com uma força brutal, levantando redemoinhos de neve que cegavam qualquer um que ousasse atravessar a planície branca. O céu estava encoberto, pesado, como se o próprio inverno pressionasse a pequena vila isolada próxima ao Polo Ártico. Ali, onde durante semanas o sol mal aparecia, sobreviver era um exercício diário de disciplina e resistência. Caramelo corria sem direção definida. Seu pelo caramelo contrastava com o branco infinito ao redor. O ventre inchado balançava com dificuldade a cada passo. Ela estava exausta. Há dias buscava abrigo e comida, guiada apenas pelo instinto de proteger os filhotes que cresciam dentro dela. O cheiro de peixe seco que vinha do vilarejo a atraíra, mas o medo dos humanos a mantinha sempre à distância. Naquela manhã, a tempestade começou repentinamente. O vento mudou de direção, soprando do norte com violência incomum. O chão, antes firme, tornara-se traiçoeiro. Camadas de gelo fino escondiam rachaduras abertas pelo degelo recente, algo que os moradores mais antigos já vinham comentando nas reuniões comunitárias. Caramelo tentou atravessar uma elevação rochosa para se proteger do vento. Não percebeu que a superfície branca escondia a beira de um penhasco. O chão cedeu sob suas patas dianteiras. Ela escorregou. As unhas rasparam o gelo, buscando apoio. O corpo ficou pendurado na borda irregular, metade no vazio, metade na superfície instável. O abismo abaixo era um silêncio branco, profundo, assustador. O vento chicoteava seu rosto. Seu coração batia descompassado. Um uivo rasgou o ar.
Não era apenas medo. Era um pedido, um chamado instintivo por ajuda. A alguns metros dali, Elias caminhava lentamente, envolto em camadas de lã grossa e pele curtida. Aos 78 anos, seus movimentos eram cuidadosos, calculados. Ele nunca saía sem prender uma corda grossa à cintura, hábito aprendido com os anciãos da comunidade local, que ensinavam que o gelo nunca deve ser completamente confiável. A outra ponta da corda estava enrolada em seu braço, pronta para ser presa a uma estaca metálica que carregava consigo. Ele havia saído para verificar as marcações de segurança próximas à falésia. O pesquisador climático que visitava a vila mensalmente alertara que o degelo tornava certas áreas imprevisíveis. Elias, teimoso como sempre, preferia ver com os próprios olhos. Foi quando ouviu o uivo. Ele parou. O som quase se perdeu na ventania, mas algo naquele tom, uma mistura de dor e urgência, atravessou o peito do idoso como uma memória distante. Ele fechou os olhos por um segundo. Poderia voltar. Poderia fingir que não ouviu. O frio estava piorando. O uivo veio novamente. Elias mudou de direção. Avançou contra o vento, cada passo exigindo esforço. A neve batia contra seu rosto, entrando pelos cantos do cachecol. Quando se aproximou da elevação rochosa, viu que fez seu coração acelerar. Caramelo estava pendurada. O ventre arredondado tornava tudo ainda mais desesperador. As patas traseiras tentavam encontrar tração. O gelo se partia em pequenos estalos ameaçadores. Sem hesitar, Elias cravou a estaca no gelo mais firme que encontrou. Puxou a corda da cintura e amarrou com um nó que aprenderá ainda jovem. Testou o peso. O gelo rangia, mas parecia aguentar. Ele se aproximou devagar. Calma, calma, murmurou, mesmo sabendo que talvez ela não entendesse as palavras, mas sentiria o tom. Caramelo olhou para ele. Seus olhos estavam arregalados, mas não havia agressividade. Havia súplica. Elias deitou-se sobre o gelo para distribuir melhor o peso do corpo. Estendeu o braço com cuidado, sentindo o ombro protestar. Seus dedos tocaram pelo úmido e gelado. O gelo sob seus cotovelos estalou. A estaca tremeu. Por um segundo, ele pensou que ambos seriam arrastados, mas firmou os pés, ignorando a dor crescente no ombro. Com um movimento decidido, segurou a pele solta da nuca dela e puxou. Caramelo tentou ajudar, forçando as patas traseiras. O vento parecia gritar ao redor. Com o último esforço, o corpo dela deslizou para cima. Os dois rolaram alguns centímetros para longe da borda. Elias ficou deitado, ofegante. A neve grudava em suas sobrancelhas. Seu ombro queimava. A estaca havia inclinado perigosamente, quase cedendo. Caramelo permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, lentamente, levantou-se. Cambaleou. Aproximou-se do homem. Ela poderia ter corrido, mas não correu. Cheirou sua mão enluvada. O toque era hesitante, mas havia ali algo. Novo. Confiança. Elias sentou-se com dificuldade. Você quase se foi, não é? Sussurrou. Ele observou o ventre dela e compreendeu. Não era apenas uma cadela perdida. Estava grávida, prestes a dar à luz em um dos lugares mais inóspitos do planeta. O vento continuava forte. Ficar ali era perigoso. Elias levantou-se com esforço, sentindo o ombro latejar. Pegou a corda, soltou a estaca e fez um gesto com a mão. Venha. Caramelo hesitou apenas um segundo antes de segui-lo. A pequena vila surgia ao longe como pontos escuros contra o branco infinito. Chaminés soltavam fumaça fina. O cheiro de peixe seco e madeira queimada misturava-se ao ar gelado. Naquele instante, algo invisível começava a mudar. Elias não sabia ainda que dividiria sua comida, que queimaria as mãos dias depois tentando aquecer água para o parto, que enfrentaria críticas silenciosas para acolher um animal quando os recursos eram limitados. Caramelo não sabia que encontraria abrigo, que seus filhotes nasceriam sob um teto aquecido por sacrifício, que aquele homem solitário se tornaria parte de sua nova matilha. Mas, enquanto caminhavam lado a lado pela neve profunda, uma verdade já se estabelecia. Nenhum dos dois estaria mais sozinho. No horizonte, a tempestade começava a perder força. E pela primeira vez naquele longo inverno, algo mais quente que o fogo crepitava dentro da cabana que os aguardava.
A cabana de Elias ficava na extremidade da vila, protegida parcialmente por uma formação natural de rochas cobertas de gelo. Era construída com madeira grossa, reforçada ao longo dos anos para resistir às tempestades que varriam a região durante inverno prolongado. Pequenas janelas de vidro espesso deixavam entrar uma luz azulada e fria, filtrada pela neve acumulada do lado de fora. Quando Elias abriu a porta, uma lufada de amor nos escapou para o exterior. O cheiro de madeira queimada, peixe seco e querosene preenchia o ambiente. Caramelo hesitou na soleira. Seus instintos a alertavam para o desconhecido, mas o frio que castigava seu corpo falou mais alto. Ela entrou devagar, mantendo os olhos atentos a cada movimento do homem. O interior era simples, mas organizado. Um fogão a lenha ocupava o centro da sala principal. Sobre ele, uma panela de ferro ainda guardava calor. Ao lado, uma mesa pequena com marcas do tempo. Em um canto, peles dobradas com cuidado. Elias fechou a porta rapidamente para impedir que o calor se dissipasse. Ele se abaixou com dificuldade, sentindo o ombro dolorido pelo esforço no penhasco. A dor era constante, mas ele ignorava com a mesma disciplina que o mantivera vivo durante tantos invernos rigorosos. Pegou uma das peles mais grossas e a estendeu perto do fogão. Depois, buscou uma tigela de metal e colocou água morna dentro. Caramelo permanecia de pé, o corpo ainda tenso. Seus olhos percorriam cada detalhe. O estalar da madeira no fogão a fez estremecer. O vento batia contra as paredes externas, produzindo um som grave e contínuo. Aos poucos, o calor começou a envolver seu corpo enregelado. Elias aproximou a tigela de água. A sede falou mais alto que o receio. Caramelo deu alguns passos cautelosos e começou a beber. A água morna desceu pela garganta como um alívio profundo. Em seguida, ele trouxe pequenos pedaços de peixe seco. Era parte de sua reserva pessoal para o restante do inverno. Ele sabia que cada porção era calculada para durar semanas. Ainda assim, colocou o alimento diante dela. Caramelo comeu com rapidez, mas sem agressividade. A fome era antiga. O corpo precisava de energia para sustentar a vida que carregava. Depois de se alimentar, seu corpo pareceu ceder. As patas tremiam menos. Ela se deitou sobre a pele estendida, soltando um suspiro longo e pesado. Elias sentou-se na cadeira ao lado do fogão. Observava em silêncio. A presença dela alterava o ambiente da cabana de uma forma inesperada. O espaço que antes parecia grande demais para um homem sozinho agora parecia ocupado por algo vivo, pulsante. Lá fora, a tempestade aumentava novamente. A neve acumulava-se contra a porta. O céu permanecia encoberto e a claridade do dia era apenas uma lembrança distante. Durante o inverno naquela região, o tempo parecia se dissolver. Dias e noites se confundiam em uma penumbra constante. Horas se passaram. Caramelo dormia profundamente, o ventre subindo e descendo em respiração ritmada. Elias levantou-se para reforçar o fogo. Cada movimento do ombro provocava uma fisgada aguda. Ele sabia que precisava descansar, mas sua mente permanecia inquieta. A decisão que tomara no penhasco não era pequena. Manter um animal grávido significava dividir recursos limitados. A vila dependia de planejamento rigoroso. O próximo carregamento de suprimentos só chegaria dentro de algumas semanas, se o clima permitisse. Ele caminhou até a janela e afastou levemente a cortina. O vento levantava ondas de neve no chão congelado. Pensou na fragilidade daquele cenário. Pensou na própria solidão que o acompanhará por anos. Quando voltou a olhar para Caramelo, viu que ela o observava. Os olhos escuros estavam mais suaves agora. Não havia medo neles. Apenas cansaço e algo próximo de gratidão. Naquela noite, o silêncio dentro da cabana não era mais vazio. Era compartilhado. Elias apagou a lamparina e sentou-se novamente. O crepitar do fogo e a respiração tranquila de Caramelo preenchiam o espaço. Pela primeira vez em muito tempo, o frio do lado de fora parecia menos ameaçador. O amanhecer naquela região não era marcado por sol forte ou céu aberto. Era apenas uma mudança sutil na tonalidade do branco que dominava tudo. A luz azulada tornava-se ligeiramente mais clara, refletindo na neve acumulada ao redor da cabana. O vento havia perdido intensidade durante a madrugada, mas o frio permanecia severo,
infiltrando-se pelas frestas invisíveis da madeira. Elias despertou antes mesmo de abrir os olhos por completo. O ombro latejava com rigidez. O esforço do dia anterior cobrava seu preço. Ele respirou fundo e sentou-se devagar na cama estreita encostada à parede. Por alguns segundos, apenas ouviu. O fogo no fogão havia se transformado em brasas discretas. O ambiente estava silencioso. Então percebeu um som diferente. Um movimento suave, quase imperceptível. Caramelo estava acordada. Permanecia deitada sobre a pele, mas seus olhos acompanhavam cada gesto do homem. O olhar já não era de desconfiança aberta, mas ainda havia cautela. Seu ventre parecia mais pesado naquela manhã, e ao tentar se levantar, ela precisou de alguns segundos para firmar as patas. Elias colocou mais lenha no fogão. O estalo da madeira reacendeu o calor no ambiente. Ele buscou água no reservatório interno, derreteu um pouco de gelo em uma panela e preparou outra pequena porção de peixe seco. Enquanto cortava o alimento com cuidado, pensava na matemática silenciosa de cada refeição. O inverno ainda estava longe do fim. O navio de suprimentos dependia de condições climáticas favoráveis para se aproximar da costa congelada. Caramelo aproximou-se lentamente quando sentiu o cheiro do peixe. Comeu com menos voracidade do que no dia anterior. O corpo começava a recuperar forças. Após se alimentar, caminhou pela cabana, cheirando cada canto, reconhecendo o espaço. Aproximou-se da porta e encostou o focinho na madeira, sentindo o ar frio que escapava pelas frestas. Elias percebeu o gesto. Ele sabia que animais acostumados à vida livre raramente se adaptavam de imediato a ambientes fechados. Havia inquietação naquele movimento. Ele abriu a porta apenas o suficiente para que ela sentisse o exterior, sem sair completamente. O vento frio entrou como uma lâmina, mas Caramelo apenas observou. A vastidão branca parecia menos convidativa depois da experiência no penhasco. Mais tarde, uma batida firme soou na porta. Elias reconheceu o padrão antes mesmo de abrir. Era Ingrid, sua vizinha. Ela trazia sempre uma expressão séria e um lenço grosso envolvendo os cabelos grisalhos. Seus olhos, atentos rapidamente, notaram a presença de Caramelo dentro da cabana. Ingrid entrou, retirando as luvas grossas. O olhar percorreu o ventre da cadela, depois fixou-se em Elias. Havia preocupação evidente. Na vila, cada decisão individual afetava o coletivo. Alimentos eram contabilizados. Combustível era compartilhado em emergências. A tradição local valorizava a cooperação, especialmente durante o inverno prolongado. Elias explicou o que acontecerá no penhasco. Enquanto falava, Caramelo permaneceu próximo ao fogão, observando a mulher com cautela, mas sem hostilidade. Ingrid aproximou-se devagar, estendendo a mão aberta para que o animal sentisse seu cheiro. Caramelo cheirou, avaliou e não recuou. O silêncio que se seguiu era carregado de significados. Ingrid sabia que manter a cadela ali exigiria ajustes. Comentou sobre as reservas coletivas e sobre o próximo envio de suprimentos. Elias ouviu sem interromper. Sua decisão estava tomada, mas ele compreendia a responsabilidade. Ao sair, Ingrid prometeu retornar com algumas sobras de peixe que poderia dividir. Não era uma aprovação completa, mas tampouco era rejeição. Era o início de uma adaptação. Quando a porta se fechou, a cabana pareceu diferente novamente. A presença de Caramelo deixava de ser apenas um ato impulsivo de compaixão. Tornava-se um compromisso diante da comunidade. Caramelo aproximou-se de Elias. Pela primeira vez, encostou levemente a cabeça em sua perna. O gesto foi breve, quase tímido, mas suficiente. Do lado de fora, o céu começava a clarear um pouco mais. Pequenas mudanças aconteciam, quase invisíveis, tanto na paisagem quanto dentro daquela cabana de madeira. Os dias seguintes trouxeram uma falsa sensação de estabilidade. A tempestade dera lugar a um frio seco e cortante, que deixava o ar cristalino e o céu com tonalidades azuladas durante as poucas horas de claridade. A neve acumulada ao redor da cabana refletia a luz pálida como um espelho infinito. Dentro da casa, Caramelo começava a demonstrar inquietação. Ela caminhava de um lado para o outro, farejando cantos, raspando levemente o chão de madeira com as patas dianteiras. O vento estava mais baixo e pesado, balançando com mais dificuldade a cada movimento. Seus olhos revelavam algo além do simples desconforto físico.
Havia urgência em seus gestos. Elias observava com atenção. Ao longo da vida, aprenderá a respeitar os sinais da natureza. Sabia que os animais buscavam um lugar que consideravam mais seguro para trazer seus filhotes ao mundo. Por mais acolhedora que fosse a cabana, aquele espaço ainda não era totalmente dela. Naquela tarde, enquanto Elias organizava algumas ferramentas no pequeno depósito ao lado da casa, percebeu que Caramelo não estava mais dentro. A porta havia ficado entreaberta por descuido e o vento soprava neve fina para o interior. O coração do idoso apertou. Ele vestiu o casaco pesado e saiu imediatamente. O frio atingiu seu rosto com força. Olhou ao redor e viu pegadas recentes na neve fofa, contornando o lateral da cabana e seguindo em direção a uma área protegida pelas rochas. Caminhou com cuidado, atento às irregularidades do terreno. O degelo recente tornará certas partes instáveis, e ele não podia arriscar uma nova queda. Ao se aproximar das rochas, avistou Caramelo. Ela cavava. Com movimentos firmes e repetitivos, empurrava a neve para trás, criando uma depressão no solo. Seu focinho estava coberto de gelo fino. O corpo trabalhava apesar do peso evidente. Era o instinto materno guiando cada gesto. Elias compreendeu naquele instante que forçá-la a permanecer dentro da cabana poderia gerar mais ansiedade. A natureza dela pedia outro tipo de abrigo. O problema era o frio extremo. Um buraco simples na neve não protegeria os filhotes das temperaturas que despencavam durante a noite. Ele precisava agir. Voltou para o depósito e separou algumas tábuas de madeira que guardava para emergências. Pegou também uma lona grossa e algumas cordas. O ombro ainda doía, mas a necessidade falava mais alto. Trabalhou devagar, medindo o espaço entre as rochas, criando uma estrutura simples, baixa, protegida do vento direto. Caramelo interrompia a escavação de tempos em tempos para observá-lo. Havia tensão em seus olhos, mas também curiosidade. Quando Elias posicionou as tábuas formando uma base isolada do gelo e cobriu a parte superior com a lona bem presa, o abrigo começou a tomar forma. Ele forrou o interior com palha seca que guardava para reforçar o isolamento da cabana. Cada material usado já fazia parte de seus recursos planejados para o inverno. Nada era improvisado sem cálculo. Ao terminar, afastou-se alguns passos. Caramelo aproximou-se lentamente do abrigo recém-construído. Cheirou a entrada. Entrou com cautela. Deitou-se por alguns segundos, testando o espaço. Depois saiu novamente e olhou para Elias. O vento soprou mais forte naquele momento, levantando pequenos cristais de gelo ao redor. O abrigo, porém, permanecia firme entre as rochas. Caramelo entrou outra vez, desta vez acomodando o corpo com mais tranquilidade. Seus movimentos tornaram-se menos agitados. O espaço parecia atender à necessidade instintiva de proteção e controle. Elias soltou o ar que nem percebera estar prendendo. O céu começava a adquirir tons rosados no horizonte, sinal de que o breve período de luz estava terminando. Ele sabia que aquela adaptação era apenas o começo. Manter o abrigo aquecido exigiria vigilância constante. Proteger Caramelo ali fora significava redobrar cuidados. Mesmo assim, ao vê-la deitada com o corpo relaxado pela primeira vez desde que chegara, sentiu que havia feito a escolha certa. Na vastidão gelada, entre rochas e neve, um novo lar começava a se formar. O frio se intensificou nos dias que se seguiram. As temperaturas caíam drasticamente quando a pouca claridade desaparecia e o vento voltava a soprar com rajadas imprevisíveis. O abrigo construído entre as rochas permanecia firme, mas Elias sabia que a noite seria sempre o maior desafio. Caramelo passava a maior parte do tempo dentro do pequeno espaço protegido. Seus movimentos estavam mais lentos. O vento parecia ainda mais pesado e sua respiração, por vezes, tornava-se curta após pequenos esforços. Mesmo assim, ela mantinha os olhos atentos a qualquer som diferente ao redor da cabana. Elias criará uma rotina. A cada poucas horas, saía para verificar a estrutura, reforçar a lona, retirar o excesso de neve acumulada na entrada e garantir que o interior permanecesse seco. Levava consigo uma lanterna a querosene e um pedaço de madeira para ajustar o que fosse necessário. O ombro ainda o incomodava, mas a dor já fazia parte do seu dia. Em uma tarde particularmente silenciosa, o céu assumiu uma tonalidade verde suave.
A aurora boreal começou a se formar, ondulando lentamente sobre a vila. Era um fenômeno comum naquela época do ano. Mas o que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Nunca deixava de impressionar. A luz dançava sobre a neve, refletindo tons que pareciam irreais. Dentro do abrigo, Caramelo começou a demonstrar sinais claros de que momento se aproximava. Ela mudou de posição repetidas vezes. Cavou a palha com mais intensidade. Seu corpo tremia, não apenas pelo frio, mas pela tensão natural do que estava por acontecer. Seus olhos procuraram Elias quando ele se aproximou para a inspeção habitual. Havia algo diferente naquele olhar. Elias sentiu o coração acelerar. Ele já havia visto partos de animais quando mais jovem, mas nunca em condições tão extremas. Voltou rapidamente para a cabana e trouxe mais palha seca, cobertores antigos, uma pequena panela com água aquecida no fogão a lenha. O vento aumentou do lado de fora, como se quisesse testar os limites da construção improvisada. A neve começou a cair novamente, primeiro de forma leve, depois mais intensa. Elias posicionou-se próximo à entrada do abrigo, bloqueando parte da corrente de ar com o próprio corpo enquanto organizava o interior. Caramelo respirava com dificuldade crescente. Seu corpo contraía-se em ondas visíveis. A natureza seguia seu curso, indiferente ao frio ou à tempestade. As horas passaram lentamente. Elias mantinha as mãos firmes, apesar do tremor provocado pela baixa temperatura. Usava água morna para limpar o que fosse necessário, trocando a palha úmida por seca sempre que podia. O gerador da cabana falhara mais cedo por economia de combustível, e toda a iluminação vinha apenas da lanterna e do reflexo esverdeado da aurora no céu. Em meio ao vento e à neve, o primeiro filhote nasceu. Pequeno, frágil, envolto em vapor que se dissipava rapidamente no ar gelado. Caramelo, exausta, mas determinada, cumpriu seu papel com um instinto preciso. Elias observava, intervindo apenas quando necessário, respeitando o ritmo natural. Logo veio o segundo, depois o terceiro. Cada novo nascimento trazia uma mistura de alívio e preocupação. O frio era implacável. Elias aproximava os cobertores, criava barreiras improvisadas contra o vento, protegia a entrada com uma tábua extra. A tempestade atingiu o ponto máximo naquela madrugada. O abrigo balançou sob uma rajada mais forte, mas manteve-se firme. Elias segurou a estrutura por alguns segundos, garantindo que nada se deslocasse. Quando o último filhote finalmente nasceu, o silêncio pareceu tomar conta do espaço por um breve instante. Apenas a respiração cansada de Caramelo e pequenos sons frágeis quebravam o ar gelado. Ela deitou-se envolvendo os filhotes com o próprio corpo, oferecendo calor e proteção. Seus olhos estavam semicerrados, mas atentos. Elias permaneceu ali por muito tempo, mesmo sentindo os dedos dormentes. Observava aquela cena com um respeito profundo. No meio do inverno mais rigoroso, sob uma tempestade inclemente, a vida havia encontrado espaço para florescer. Quando o vento começou a perder força e a aurora se dissipou lentamente, a noite mais longa chegou ao fim. O amanhecer chegou envolto em um silêncio incomum. A tempestade da noite anterior deixará a paisagem coberta por uma camada ainda mais espessa de neve. As rochas ao redor do abrigo quase desapareceram sob o branco acumulado. O ar estava imóvel, pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Elias saiu da cabana com passos cuidadosos, segurando uma pá para abrir caminho até o abrigo. Cada movimento exigia esforço redobrado. O ombro lesionado estava rígido, e suas mãos apresentavam pequenas rachaduras causadas pelo frio constante. Ainda assim, ele avançava com determinação. Ao alcançar o abrigo, afastou a neve da entrada e ajoelhou-se para observar o interior. Caramelo estava deitada de lado, os filhotes agrupados contra seu ventre. O vapor suave da respiração deles criava pequenas nuvens que desapareciam rapidamente. A maioria se movia com vigor surpreendente para criaturas tão pequenas. Pequenos sons agudos preenchiam o espaço, misturando-se ao leve farfalhar da palha. No entanto, um deles permanecia mais quieto. Era visivelmente menor. Seus movimentos eram mais lentos, quase hesitantes. Elias percebeu de imediato.
A experiência lhe ensinara que nem todos nasciam com a mesma força. O frio tornava qualquer fragilidade ainda mais preocupante. Caramelo também notava. Ela ajustava o corpo, empurrando delicadamente o filhote menor para mais perto do calor do próprio ventre. Lambia-o com insistência, como se quisesse despertar nele uma energia escondida. Elias voltou à cabana e trouxe uma pequena caixa de madeira forrada com tecido grosso. Aquela caixa fora usada anos antes para armazenar mantimentos delicados. Ele a adaptara com cuidado, colocando dentro uma bolsa de água morna envolta em pano para criar uma fonte adicional de calor. Tudo havia sido apresentado ao longo do inverno como parte de seus recursos guardados para emergências. Com movimentos calmos, aproximou-se novamente do abrigo. Não retirou o filhote da mãe de imediato. Observou primeiro. Esperou o momento certo, quando Caramelo relaxou por alguns instantes. Com delicadeza, tocou o pequeno corpo e sentiu a temperatura mais baixa que a dos irmãos. Caramelo ergueu a cabeça, alerta. Elias manteve o olhar firme, tranquilo. Falou em tom baixo, repetindo palavras suaves que usará desde o resgate no penhasco. A cadela hesitou, mas não reagiu com agressividade. Havia confiança construída dia após dia. Ele pegou o filhote menor e o colocou na caixa aquecida por alguns minutos, mantendo-a próxima ao abrigo para que Caramelo pudesse vê-lo. Não se afastou. Permaneceu ali, monitorando cada respiração frágil. O tempo parecia se alongar. Após o aquecimento inicial, devolveu o filhote ao contato direto com a mãe. Repetiu o processo algumas vezes ao longo do dia. Era um esforço constante. Cada ida e volta exigia sair ao frio, enfrentar o vento, proteger as próprias mãos já sensibilizadas. Ao entardecer, Ingrid apareceu trazendo um pequeno recipiente com leite apropriado para filhotes, obtido através de troca com um pesquisador climático que visitava a vila mensalmente. A comunidade começava a se envolver discretamente. Ninguém ignorava o esforço de Elias. O leite foi administrado com cuidado, em pequenas quantidades, utilizando um conta-gotas antigo que Elias guardava para medir óleo de lamparina. Cada ferramenta encontrava nova função, mas sempre dentro das possibilidades reais do que já existia na cabana. O filhote menor começou a reagir de forma sutil. Seus movimentos tornaram-se um pouco mais firmes. Ainda era frágil, mas havia progresso. Caramelo observava cada gesto. Seus olhos acompanhavam Elias com atenção renovada. A relação entre eles se fortalecia naquele cuidado compartilhado. Do lado de fora, o céu começou a ganhar tons ligeiramente mais claros a cada dia. O inverno ainda dominava a paisagem, mas havia uma mudança quase imperceptível na duração da luz. Dentro do abrigo, a luta silenciosa pela sobrevivência do menor filhote tornava-se o centro das atenções. Elias sabia que não havia garantias, mas também sabia que desistir não fazia parte de sua natureza. As semanas avançaram lentamente, marcadas por uma rotina exaustiva e disciplinada. O céu começava a permanecer claro por mais tempo a cada dia, e a vila sentia a aproximação do período em que o sol finalmente se manteria acima do horizonte por horas contínuas. Ainda fazia frio, mas o vento já não tinha a mesma fúria constante. No abrigo entre as rochas, os filhotes cresciam visivelmente. Seus olhos começaram a se abrir, revelando pequenos olhares curiosos para o mundo branco ao redor. Movimentavam-se com mais firmeza, tropeçando uns nos outros, emitindo sons suaves que ecoavam como sinais de vitalidade. O menor deles continuava exigindo atenção especial. Graças ao cuidado constante, ao leite suplementar e ao calor adicional improvisado por Elias, ele apresentava melhora. Ainda era mais delicado que os irmãos, mas sua respiração estava mais estável e seus movimentos mais coordenados. Cada pequeno avanço representava uma vitória conquistada com esforço visível. O custo, no entanto, era real. As reservas de peixe seco diminuíam mais rápido do que Elias havia planejado para o inverno. Ele passava horas reorganizando os mantimentos, calculando porções, ajustando as próprias refeições para garantir que Caramelo tivesse o suficiente para produzir leite e recuperar forças. Muitas noites ele se contentava com porções menores, sentindo o estômago vazio enquanto observava a cadela alimentar os filhotes. A comunidade percebia. Ingrid visitava com mais frequência, trazendo pequenas contribuições, sempre discretas.
O pesquisador climático, em uma de suas passagens mensais, mencionou que degelo nas áreas próximas ao penhasco havia avançado mais do que o esperado. Ele e Elias instalaram marcadores simples de madeira pintados com tinta vermelha para alertar sobre as zonas instáveis. Era um trabalho necessário, mas exigia energia que o idoso já não possuía em abundância. Durante uma dessas saídas, Elias sentiu o ombro falhar por um instante. A dor irradiou pelo braço, obrigando-o a parar. Ele apoiou-se na estaca de medição, enquanto o vento soprava ao redor. Pela primeira vez, considerou seus limites físicos de forma concreta. Cuidar de Caramelo e dos filhotes era mais do que um gesto de bondade. Era uma responsabilidade contínua. Ao retornar à cabana naquela tarde, encontrou uma surpresa. Uma pequena família que visitava a vila para pesquisas sazonais estava acompanhando Ingrid. Eles haviam ouvido falar dos filhotes. A mulher, de olhar gentil, observava os pequenos com evidente admiração. Comentou sobre a possibilidade de adotar um quando chegasse a hora certa. Elias permaneceu em silêncio. A ideia trouxe sentimentos conflitantes. Parte dele compreendia que os filhotes precisariam de espaço, alimento e novas oportunidades. Outra parte, silenciosa e profunda, temia o retorno da solidão que marcará seus últimos anos. Caramelo posicionou-se entre os visitantes e os filhotes, não de forma agressiva, mas protetora. Seus olhos alternavam entre Elias e os estranhos. Ela confiava no homem, mas ainda avaliava o restante do mundo. Nos dias seguintes, a conversa sobre adoção voltou à mente de Elias diversas vezes. Ele observava os filhotes brincando desajeitadamente na neve durante os momentos mais amenos do dia. Via a força crescente no menor deles, agora capaz de competir por espaço ao lado dos irmãos. A vila se preparava para o Festival da Luz Retornada, tradição que celebrava o prolongamento dos dias claros. Pequenas lanternas seriam acesas na praça central e alimentos seriam compartilhados entre as famílias. Era um momento de união após meses de escuridão. Elias sabia que sua decisão precisaria ser tomada em breve. Manter todos os filhotes significaria ampliar ainda mais os sacrifícios. Permitir que alguns partissem exigiria desapego. Enquanto observava Caramelo deitada sob a luz suave do entardecer polar, cercada pelos pequenos corpos que respiravam em ritmo tranquilo, compreendeu que amar também implicava escolhas difíceis. O dia do Festival da Luz Retornada amanheceu com um brilho diferente no horizonte. Depois de meses em que o céu permanecerá mergulhado em penumbra, o sol finalmente se mantinha visível por mais tempo, desenhando reflexos dourados sobre a neve. A vila inteira parecia respirar com mais leveza. Pequenas bandeiras coloridas, guardadas desde o último ano, foram presas entre postes de madeira. Lanternas de vidro estavam alinhadas ao redor da praça central, prontas para serem acesas ao entardecer. Era uma tradição herdada dos povos do norte, um ritual simples, mas profundamente simbólico. Celebrava não apenas a volta da luz, mas a resistência de cada morador durante o inverno rigoroso. Elias não participava ativamente do festival há anos. Depois que ficará sozinho, evitava aglomerações e celebrações prolongadas. No entanto, naquele ano, sentia-se diferente. Havia mais passos dentro de sua rotina, mais sons, mais vida. Caramelo observava os filhotes brincando ao redor do abrigo. Eles já exploravam pequenas áreas próximas à cabana, sempre sob o olhar atento da mãe. O menor deles agora corria com surpreendente firmeza, embora ainda buscasse calor materno com maior frequência. Seu crescimento era um testemunho silencioso da dedicação diária de Elias. Ingrid apareceu pela manhã, trazendo pedaços de peixe fresco e uma sopa quente. Insistiu para que Elias comparecesse à celebração, nem que fosse por pouco tempo. Argumentou que a presença dele era importante, não apenas como morador antigo, mas como exemplo de cuidado e coragem. Após alguma hesitação, ele concordou. Antes de sair, verificou o abrigo com atenção redobrada. Reforçou a lona, ajustou a palha e deixou água suficiente para Caramelo. A cadela acompanhava cada movimento, como se entendesse que ele se afastaria por algumas horas. Seus olhos eram atentos, mas não ansiosos. Na praça, o ambiente era transformador. Crianças corriam pela neve endurecida, suas risadas ecoando no ar frio. Panelas grandes liberavam vapor aromático.
O cheiro de caldo quente misturava-se ao perfume salgado do mar congelado ao longe. Elias foi recebido com cumprimentos calorosos. Comentários discretos surgiram sobre os filhotes e sobre o esforço que ele fizera durante o inverno. O pesquisador climático também estava presente, conversando com moradores sobre as mudanças no terreno e os cuidados necessários para os meses seguintes. Quando as lanternas foram acesas ao entardecer, uma luz suave iluminou os rostos ao redor. O brilho refletia na neve como pequenas estrelas espalhadas pelo chão. Elias sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: pertencimento. No entanto, enquanto observava a celebração, pensava em Caramelo e nos filhotes. Não demorou muito. Após partilhar a sopa e ouvir algumas histórias, despediu-se discretamente e retornou à cabana. Ao se aproximar, notou pegadas adicionais na neve. Seu coração acelerou por um instante. A família visitante estivera ali, acompanhada por Ingrid, apenas para observar os filhotes à distância. Nada fora alterado. Caramelo estava tranquila quando ele chegou. Os filhotes dormiam agrupados. O menor deles ergueu a cabeça ao ouvir o som conhecido dos passos de Elia, se aproximou-se cambaleando até a entrada do abrigo. O sol permanecia baixo no horizonte, mas sua luz era constante. Elias ajoelhou-se na neve e estendeu a mão. O pequeno filhote encostou o focinho em seus dedos. Naquela tarde, sob a luz recém-retornada, Elias compreendeu que sua vida também havia atravessado um inverno interno, e que, assim como o sol, algo dentro dele começava a permanecer. Os dias seguintes trouxeram um ar de renovação para a vila. A luz permanecia mais constante, tingindo a neve de tons quentes dourados que pareciam suaves ao toque dos olhos. Pequenas gotas de gelo escorriam lentamente dos telhados, sinalizando o início de um degelo gradual que revelava detalhes antes escondidos sob a neve acumulada. O mundo começava a mudar, e com ele, as rotinas da cabana e do abrigo. Caramelo estava mais ativa. Seus filhotes corriam em círculos ao redor do abrigo, tropeçando uns nos outros, explorando o espaço com curiosidade crescente. O menor deles agora demonstrava independência, mas ainda buscava segurança junto à mãe. Ela permanecia vigilante, erguendo o focinho sempre que algum som diferente surgia ao redor da cabana. Os instintos que a haviam guiado durante meses agora se combinavam com o afeto crescente pelos humanos que cuidavam dela. Elias observava cada movimento. Durante o inverno, aprenderá que paciência era mais do que virtude. Era uma necessidade de sobrevivência. Cada pequena vitória era conquistada com esforço visível, e cada desafio deixava cicatrizes silenciosas, tanto físicas quanto emocionais. Ele percebeu que agora havia uma nova responsabilidade: ensinar aos filhotes a diferença entre o abrigo seguro e o mundo externo imprevisível. A vila começava a preparar a limpeza das ruas de neve acumulada. Pequenos grupos organizavam tarefas de remoção, algumas com pás, outras com utensílios improvisados, protegendo-se do vento ainda frio. Elias decidiu ajudar, não apenas por solidariedade, mas para criar uma oportunidade de interação social com outros moradores. Caramelo observava atentamente, como se entendesse a importância de cada gesto. Durante uma das manhãs, Ingrid trouxe uma caixa contendo algumas roupas velhas e cobertores extras. Ela comentou que a chegada da primavera exigiria mais cuidados, pois o degelo podia tornar o solo instável em alguns trechos. Elias aceitou o material e reorganizou o abrigo, posicionando os filhotes em locais onde a umidade não os alcançaria. Caramelo entrou no abrigo e deitou-se com os pequenos, envolvendo-os em calor e proteção. Mais tarde, uma visita inesperada ocorreu. O pesquisador climático chegou acompanhado de uma jovem assistente que se interessava pelo comportamento de Caramelo e seus filhotes. Ela observava cada movimento, anotando detalhes sobre a interação com Elias, o cuidado da cadela e a adaptação à mudança de estação. A presença deles trouxe uma sensação de validação silenciosa, algo que Elias raramente experimentava. Naquele mesmo dia, enquanto ajustava uma tábua solta no abrigo, Elias percebeu uma pequena fissura no gelo próximo à entrada. Era sutil, mas suficiente para se tornar perigosa com a passagem dos filhotes. Trabalhou rapidamente para reforçar o acesso, utilizando cordas e pedaços de madeira já preparados anteriormente. Cada ferramenta, cada material, já havia sido apresentado em ações anteriores, garantindo que nenhuma improvisação colocasse a todos em risco. Quando terminou, observou Caramelo e os filhotes brincando.
Havia risadas humanas próximas, sons suaves da vila, mas também a lembrança constante de que o mundo externo ainda poderia ser implacável. O vento soprou levemente, levantando pequenos cristais de gelo. Caramelo levantou o focinho, alertando-se, mas não houve perigo real. Elias sentiu algo diferente naquele momento, uma confiança tranquila. Havia passado por tempestades, noites intermináveis, decisões difíceis e ainda assim permanecia firme. Caramelo havia se tornado parte de sua rotina, e os filhotes, extensão de um esforço contínuo. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que a vida poderia seguir seu curso sem posições constantes de medo. A primavera finalmente chegava à vila do extremo norte, e o céu, antes dominado por tons frios azulados, agora exibia matizes suaves de dourado e rosa. A neve derretia lentamente, revelando rochas e pequenas plantas endurecidas pelo inverno. O vento ainda soprava de vez em quando, mas não mais com a força implacável que marcará os meses passados. Cada passo sobre o solo parcialmente descoberto trazia um som diferente, um estalo da geada derretendo ou suave choque de pedras escondidas. Caramelo estava radiante. Os filhotes agora corriam livremente ao redor do abrigo, explorando cada canto do terreno com energia e confiança recém-descobertas. O menor deles, que um dia lutara para se manter aquecido, agora saltava ao lado dos irmãos, tropeçando mas levantando-se com persistência. O instinto protetor da mãe permanecia, mas já não havia aquela ansiedade constante. Ela observava cada movimento, aproximando-se apenas quando necessário, oferecendo calor, lambidas suaves e conforto. Elias sentiu uma mistura profunda de orgulho e ternura. Olhou para o conjunto de criaturas que ajudara a proteger, lembrando-se das semanas intermináveis de esforço. Cada hora passada reforçando o abrigo, cada noite em vigília, cada risco enfrentado para garantir o calor e a alimentação, tinha levado àquele momento. Ele se ajoelhou na neve ainda úmida, estendendo a mão para tocar o focinho de Caramelo. Ela aproximou a cabeça, pressionando-se contra ele por um instante que parecia durar uma eternidade, enquanto os filhotes corriam e brincavam ao redor, pequenas sombras ágeis em meio à luz crescente. A vila parecia celebrar junto. As famílias retornavam aos costumes da estação, as crianças corriam pelo chão agora menos gelado, e o aroma de alimentos recém-preparados preenchia o ar. Ingrid apareceu novamente, carregando recipientes de leite e algumas frutas duras trazidas de fora. Ela sorriu para Elias, reconhecendo silenciosamente o esforço que ele havia feito. Pequenos gestos da comunidade reforçavam a sensação de pertencimento que o idoso sentia há meses. Durante a tarde, Elias levou Caramelo e os filhotes para explorar áreas próximas à cabana. Cada passo era cuidadosamente calculado, mas também cheio de liberdade. O sol refletia na neve derretida, criando pequenas manchas brilhantes no chão. O vento suave carregava o cheiro de água corrente e musgo molhado. Caramelo corria à frente, o filhote seguindo, tropeçando, caindo, levantando-se novamente. Elias observava a cada instante, rindo baixinho das pequenas aventuras. Ao final do dia, retornaram à cabana. Elias abriu a porta com cuidado, observando Caramelo acomodar os filhotes. Eles se enroscaram ao redor dela, corpos quentinhos pulsantes de vida. Elias se sentou próximo, sentindo uma paz profunda. O inverno havia testado sua resistência, sua paciência e sua coragem, mas a recompensa era clara: vida, alegria e uma conexão que transcendeu a solidão. O horizonte agora era limpo, a luz dourada atravessava as janelas da cabana, aquecendo cada canto. Caramelo ergueu a cabeça, olhando para Elias com olhos que transmitiam confiança, gratidão e amor incondicional. Ele sorriu, sentindo o coração leve. Naquele momento, compreendeu que a verdadeira vitória não estava apenas na sobrevivência, mas na vida que floresceu através de cuidado, coragem e paciência. O frio do passado, os riscos enfrentados e a vigilância constante haviam deixado de ser apenas desafios. Tornaram-se lembranças que moldaram o presente, tornando-o mais luminoso, mais cheio de esperança. O inverno rigoroso havia passado, mas a conexão entre Elias, Caramelo e os filhotes era eterna. Um novo ciclo começava, com a promessa de dias claros, risadas suaves, cheiros de neve derretida e o calor de vidas que se entrelaçaram para sempre. Fim. Você chegou até aqui? Então comente neve, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante.
Até a próxima história.